Você sabe qual é o maior aliado de um político desonesto? Não é outro político desonesto. É o cidadão de bem e honesto que desistiu da política. Sabe quando a gente olha Mensalão, Petrolão, agora o roubo do INSS e tantos outros escândalos, porque, aliás, de tédio a gente não morre no Brasil. E você pensa assim, político é tudo igual? É esse cidadão que a esquerda, que o mal político, que o político corrupto quer. Porque é como se a gente abandonasse a nossa casa e deixasse para quem quisesse ocupá-la. Porque quando a gente desiste de prestar atenção na política, desiste de lutar por políticas públicas melhores, sabe o que acontece? A política ela continua existindo. Ela continua determinando o valor dos impostos que você vai pagar, ela continua ditando se a escola que seu filho vai estudar tem qualidade ou não, se vai existir uma escola pública de qualidade, se vai ter uma universidade pública de qualidade, se o hospital público vai funcionar, se vai chegar asfalto na sua casa. Ela vai continuar existindo, independente de você desistir dela ou não, e vai continuar agindo sobre a sua vida. E aí é esse o problema de quando a gente vem com essa ideia de eu não quero saber de política, eu não quero participar de política, eu não quero entender de política. Só que as consequências disso, elas vão chegar aí na sua porta. Não se preocupe, vão chegar. Vão chegar quando você for no supermercado e o seu dinheiro não chegar até o final do mês. A má política não precisa que todos concordem com ela. Só precisa que as pessoas honestas cansem primeiro do que as desonestas. E talvez uma das maiores razões para o nosso país estar o caos que está é exatamente que as pessoas desistiram. Aquelas pessoas que realmente importam, aquelas pessoas comuns, que só querem viver sua vida em paz, que querem empreender, que querem gerar riqueza. A gente permitiu que esses escândalos, que esses absurdos se tornassem corriqueiros. A gente assiste o jornal que todos os dias tem um escândalo novo, tem uma acusação nova, tem um novo político envolvido em alguma falcatrua, e a gente simplesmente banalizou isso. É a mesma história da banalização do mal que a Hannah Arendt traz pra gente, quando ela fala que o mal, ele banalizado, ele toma conta, inclusive, das pessoas de bem. E hoje a gente vê isso acontecendo no Brasil. A gente já tá tão anestesiado dessas coisas que acontecem que a gente simplesmente está abrindo mão dos nossos direitos, a gente está abrindo mão de participar da vida pública. E hoje eu quero conversar exatamente com você aí do outro lado que fala eu não gosto de política, eu não quero saber de política, eu não quero me envolver, eu não quero fazer campanha pra ninguém, eu não quero saber o que tá acontecendo, eu não sou nenhum dos lados, eu não tô preocupado. Sabe por que você deveria estar preocupado? Exatamente pelo que eu descrevi, porque bate aí na sua porta. Porque tira todo mês quase 30% do seu salário lá na fonte. Você ainda vai ver que você custa o dobro pro seu patrão, ou seja, dava para você receber o dobro do que você ganha, vai ficar no consumo, vai ficar na gasolina com seus 20% de imposto, 17% em alguns estados, e só aumentando em todas as outras coisas, até no papel higiênico que você usa. Então, vai chegar em você, não se preocupe. E eu até entendo, porque a gente fica mesmo nessa de, será que tem como mudar? Será que eu posso participar da mudança? Será que eu posso ser parte da mudança? Mas na maioria das vezes, as pessoas não se perguntam se elas podem fazer parte da mudança. Elas simplesmente querem uma fórmula mágica, como se do dia para a noite nós fôssemos consertar todo o Brasil. E para pensar aí. Não sei quantos anos você tem do outro lado, mas de todas as eleições que você viu até hoje, todas as vezes nós temos os mesmos problemas. Nós temos problemas na saúde há quantos anos? Nós temos problema na educação há quantos anos? Nós temos problema no transporte há quantos anos? Não tem uma solução mágica. Mas sabe o que poderia começar essa mudança? A participação das pessoas, a participação do cidadão comum. Quantas vezes eu não participei de audiências públicas de interesse enorme da sociedade? E chegava lá, só tinham as mesmas pessoas, os mesmos grupos de interesse, que na maioria das vezes não representam a maioria, tá? Ou então, e os mesmos políticos. E sabe o que acontecia? Eles decidiam o que queriam. E isso acontece todos os dias. Porque simplesmente, hoje a gente ainda tem um maior envolvimento político da população, de modo geral, mas na internet.
todo mundo do conforto do seu sofá. Mas vocês lembram do famoso bordão do Tiririca? Bote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Fica. A gente tá vendo que fica. Nenhum fundo do poço é tão fundo do poço que não tenha um alçapão. E nós estamos caminhando exatamente para esse alçapão. E a gente sempre cava mais um pouquinho. Porque simplesmente tem como ficar. Muito pior. Nada é tão ruim que não possa piorar. Essa é a frase correta. E hoje a gente tem esse problema no Brasil. As coisas estão ficando cada vez piores. E aí a gente pensa, tá, eu tô reclamando aqui na internet, eu tô comentando o post do fulano, do ciclano. Tá, mas você tá fazendo mais do que reclamar? Ou você só tá reclamando? Ou você não quer fazer parte dessa mudança? O Brasil é mestre em fabricar um escândalo pior do que o outro sempre. Então, pensa aí, toda a nossa história, quem conhece um pouquinho de história da República pra cá, o que não faltam são golpes, são constituições diferentes, são turbulências políticas, são escândalos. Mas escândalos assim, nos últimos 20 anos, 26 anos, quase 30 anos, a gente tem tido cada vez mais escândalos mais escabrosos. Se você pega os valores que foram, que até agora, né, porque ainda está em investigação, do roubo dos aposentados, você vai ver que o Petrolão e o Mensalão, que já eram os maiores escândalos de corrupção no nosso país, são fichinhas, são troco de bala, comparado com os bilhões que até agora foi rastreado. Mas eu te pergunto, tanto do Mensalão quanto do Petrolão, quem ainda está preso? Quem respondeu por isso? Quem pagou essa conta? Sabe quem pagou essa conta? Você, eu. A gente pagou essa conta. Quem surrupiou o país tá aí, livre. Aliás, está até governando o país, inclusive. E mais uma vez nós temos um escândalo maior ainda. E o escândalo de amanhã é maior ainda, de depois de amanhã é maior ainda. E a gente está se anestesiando. Hoje, a gente como cidadão, a gente não tem a resposta de quem financiou, quem recebeu esse dinheiro, para onde esse dinheiro foi, quem é responsabilizado por isso. Quando se falam nesses planos de salvar o BRB, é sempre o cidadão que vai pagar a conta. É sempre um empréstimo que vai ser feito em nome do Estado. E não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Existe o dinheiro que é tirado da gente, que nós produzimos com o nosso suor, com o nosso trabalho. E eu estou citando todos esses escândalos para ilustrar como a gente já tem aí um problema político institucional gravíssimo. E quando chega até os nossos ouvidos, quando chega no jornal à noite, ele já tomou proporções gigantescas. E a gente não vê as pessoas sendo responsabilizadas, sendo punidas por isso, e por isso que a gente tem cada vez mais corrupção, porque a impunidade reina no nosso país. E aí, o que acontece? A gente vai desistindo da política. E eu entendo, de verdade, aquelas pessoas que falam, cara, eu não quero saber mais disso, não tem jeito, não tem conserto. E aí, a gente vai desistir? A gente vai desistir do nosso país? A gente vai desistir do futuro que os nossos filhos possam ter num país melhor? A gente simplesmente vai virar as costas, vai fingir que não é com a gente? Porque é com a gente. É a nossa vida todos os dias. E geralmente quem se afasta são aquelas pessoas que não deveriam se afastar. São as pessoas que realmente querem trabalhar, são as pessoas que realmente desejam um país melhor, são as pessoas honestas. E aí, né, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E como os ratos fazem a festa no nosso país? Ele tá tomado de ratos. E a gente vai simplesmente cruzar os braços e fingir que não é com a gente? E eu entendo que essa frustração é legítima. Mas essa desistência, ela gera uma consequência nefasta. Enquanto as pessoas comuns, enquanto as pessoas honestas se afastam, grupos organizados cuidam. E cuidam dos seus interesses, não dos deles, né? Não nos seus. Como eu disse lá no começo, são eles que participam de audiência pública, são eles que fazem pressão. A gente vê isso com a pele da misoginia. O tanto que nós já mostramos que ela é danosa. Mas os grupos organizados estão lá dentro do Congresso todos os dias, fazendo pressão, pedindo, batendo de gabinete em gabinete. E a política, ela não é ocupada pela maioria. Não necessariamente. Ela é ocupada, ela é tomada por quem participa.
E por isso que eu fico aqui batendo tanto na tecla que nós devemos participar da política. Nós devemos vigiar, fiscalizar. Não só do sofá da sua casa, que também faz parte, né, de assistir o jornal, de diferentes áreas. E empiricamente, olhando a realidade, é muito fácil de perceber isso. Quando a gente vê que uma minoria barulhenta determina as leis, determina um monte de coisa no nosso país, enquanto a maioria honesta, trabalhadora, continua silenciosa. Ou seja, eles contam com seu silêncio. Eles contam com o silêncio das pessoas de bem. E não participar de alguma forma pode parecer uma decisão neutra. Não vou me envolver nisso, não quero saber o que está acontecendo. Mas não é. Porque a omissão, ela também traz consequências. Porque a ausência, a omissão, ela favorece os maus. Ela favorece a má política. O político corrupto, ele não fica triste quando você fala que não quer saber de política. Ele fica aliviado. Porque ele pode fazer o que ele quiser. Hoje, para a gente fiscalizar o governo, para a gente entender o que acontece, é difícil. Mesmo com a lei da transparência, com o portal da transparência, não tem nada transparente. Você já tentou rastrear onde que o dinheiro foi gasto do governo? Já tentou saber quanto que foi gasto em educação, quanto que foi gasto em saúde, em que foi gasto? É super difícil você achar essas informações, apesar do portal da transparência, que de transparente não tem nada. Cruzar os dados é dificílimo, achar isso é difícil. E ainda há incongruências, porque aí a Câmara diz que destinou tanto de emenda para a Secretaria. Aí a Secretaria, no portal dela, já fala que não, que ela recebeu outro valor. E você não sabe para onde foi. Ah, foi para o Instituto X. Você não sabe o que esse instituto faz, se chegou até você, se chegou até alguém, se mudou a vida de alguém. E isso acontece com todo o dinheiro público. E eu vou repetir, né? O dinheiro público, ele não é dinheiro de ninguém. Ele é o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do pagador de imposto. Dados disponíveis, porque esses dados estão disponíveis em algum lugar que é difícil de achar também. Não significa que a informação é acessível. O cidadão comum não tem acesso a essa informação. Não sabe o que está acontecendo. Não tem ideia do tanto que dinheiro roda na máquina pública todos os dias. Uma hora ou outra a gente vê uma reportagem. Foi investido sei lá quanto na educação. Investido como? Com melhores professores ou não? Aumentou o salário dos professores ou não? Teve reforma em escola ou não teve? Aonde esse dinheiro foi parar? Você sabe? Porque eu não sei. E aí o caminho completo desse dinheiro, desde sair lá da fonte pagadora que somos nós, até chegar aonde ele chega e o que acontece nesse meio do caminho, é inacessível. Nós não sabemos o que aconteceu ali no meio do caminho. E aí o governo pode até dizer que ele publicou. Só que a gente não tem acesso a essas informações. Não adianta nada. Eu duvido aí que você tenha aberto o Diário Oficial. A não ser, sei lá, que você seja nomeado ou exonerado de qualquer cargo. Senão você nem abre o Diário Oficial. Você não sabe o que está acontecendo. Mas sejamos honestos. A gente também não pode exigir uma transparência e uma acessibilidade a esses dados se nós não estamos dispostos a fiscalizar, a olhar o que está sendo feito. Só nos primeiros 4 meses desse ano, o governo federal arrecadou mais de 1 trilhão. Eu acho que você, como eu, não consegue nem saber quantos zeros tem 1 trilhão. Não consegue nem imaginar o tanto de dinheiro que é isso. Mas, pois é, esse dinheiro saiu do meu e do seu bolso e tá lá, no Estado. A gente tem que aprender a cobrar. Porque quando a gente cobra, o político vai saber que ele vai ser cobrado. Ele vai esperar por isso, na verdade. E aí ele vai ter que entregar. Eu duvido que você saiba que a maioria das obras, quando são licitadas, tem um valor X, e na entrega dessas obras, sei lá quantos anos depois, porque é uma coisa que demora no Brasil, é obra pública, ela vai ter custado 5, 6, 10 vezes mais do que o valor contratado. E a gente não vê isso. A gente não vê. A gente não presta atenção. Vou voltar lá à minha frase do início, a gente está anestesiado. Mas até quando a gente vai ficar nesse transe? E aceitando tudo isso que está acontecendo? E aí, esse ano nós temos eleições. E aí você me pergunta, tá, meu voto muda alguma coisa? Meu voto não muda nada. Sim, seu voto muda muita coisa.
a partir do momento que você decide esse voto de forma consciente. Pesquise os candidatos. Escute, inclusive, aqueles candidatos de polo ideológico contrário ao seu. Ouça os candidatos. Comece a pesquisar os candidatos. Entenda o que eles falam, o que eles fazem, quais são os resultados deles. Dê chances a pessoas novas que querem entrar na política, mas até essas pessoas novas, olhem os resultados que ela tem na vida, que ela tem na vida profissional dela, o que ela construiu até aqui. O discurso dela é só um discurso bonito ou é um discurso carregado de verdade que ela aplicou na vida dela? Observem, acompanhem. Não escolham o voto porque alguém te deu um santinho e você pegou aquele número e votou. Não faça isso. Isso vai te afetar pelos próximos anos. Vai afetar as próximas gerações. Porque políticas públicas, elas não acabam quando um governo acaba. Elas continuam aí, com seus resultados, sejam bons ou ruins. E fiquem ligados numa coisa muito importante. Pensem em políticos, em pessoas que se põem à disposição da sociedade, que estejam preparados para aquilo ali, que saibam qual é o cargo que elas estão colocando o nome à disposição. Porque, como diria a minha avó, de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta ter boas intenções se você não sabe fazer, se você não sabe o que é preciso ser feito. Mesmo que não seja conveniente. O que vamos conversar é muito difícil na política brasileira. Porque uma coisa é quando eu faço certo quando me é conveniente. Outra coisa é quando eu saio perdendo com isso. Pessoalmente. Ou perco capital político, ou perco poder. Aí sim é a hora de fazer o certo. Quando o certo não é conveniente. E querendo ou não, a gente criou alguns candidatos, e que alguns até eleitos, que são simplesmente influencers ou comediantes. Vamos lembrar que o Tiririca foi um dos deputados mais votados. E vamos combinar, ele não tem a menor ideia do que é ser um deputado. Ainda foi reeleito. Eu sei que para muitos o voto nele foi um voto de protesto. Eu super entendo isso. Mas a gente precisa que a política seja feita por pessoas sérias, por pessoas que realmente queiram trabalhar e saibam trabalhar. Que tenham, além de boas intenções, tenham preparo. Saibam, pelo menos, começar a resolver todos os problemas que nós temos, que não são poucos. E quando eu falo que pessoas honestas, cidadãos de bem, têm que participar da política, eu não estou falando que todo mundo tem que ser candidato. Não. Mas a gente tem que participar mais da nossa vida em comunidade, a gente tem que entender os problemas do nosso bairro, a gente tem que se organizar enquanto sociedade civil, a gente tem que realmente participar da vida comunitária. Eu sei que a maioria de nós quer simplesmente cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, tocar o nosso negócio, ou então ir todos os dias e bater o nosso ponto no nosso trabalho. Mas até quando a gente vai aceitar ser surrupiado todos os dias por quem não deveria estar no poder, por quem não nos representa, por quem não representa os nossos valores, não representam as nossas crenças, não representa quem a gente gostaria que estivesse lá nos representando. Uma democracia representativa, que é o que nós temos no Brasil, deveria ter lá, tanto na Câmara Legislativa do Distrito Federal aqui, ou nas câmaras municipais e estaduais, na Câmara Federal, no Senado, representantes que pensem o que nós pensamos, que estejam lá para defender aquilo que é certo, que nós consideramos certo. Isso é uma democracia. Não grupos de interesses, que é o que nós temos hoje. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência nessa pré-campanha, enquanto pré-candidata a deputada distrital. O que eu mais vi foram lideranças comunitárias praticamente vendendo votos, falando: olha, aqui eu sou muito influente na minha cidade ou no meu bairro, eu consigo influenciar muitas pessoas, você vai me dar um cargo? Entende? Isso é uma venda.
eu tenho um instituto, eu atendo tantas pessoas. O meu instituto tem muitas pessoas lá dentro. Você vai me dar uma emenda? Ou, eu te ajudo na campanha. Quanto você vai me pagar? Qual o cargo que eu posso ter depois se você for eleita? O resultado que nós temos da política lá em cima tem muito a ver com o que acontece aqui embaixo, na base. As pessoas aceitam isso como se fosse normal, como se também não fosse um tipo de corrupção. Isso também é desonesto. Só que enquanto isso, pessoas honestas que não estão oferecendo cargos, que não estão oferecendo salários, que não estão oferecendo um monte de benesses para determinado grupo de pessoas, não conseguem nem ser vistas. As pessoas honestas que desistiram da política, o cidadão comum, dá espaço para esse cidadão que está preocupado com a política, mas está preocupado com o que a política pode trazer de bom para ele somente. Qual é a vantagem que ele pode ter com isso? A má política aposta no esquecimento, na complexidade, no cansaço, na desorganização e aposta principalmente na desistência do cidadão de bem. E por isso que participar é uma forma de resistência. Você pode estar cansado da política por não ver resultado, por não ver diferente. A gente tem muitos motivos para desconfiar de qualquer pessoa na política. Porque o que a gente viu até aqui não é nada bom. Mas a gente ainda pode mudar isso. A gente ainda pode participar. A gente ainda pode ajudar. Não permita que a sua revolta, a sua raiva, a sua decepção se transforme em silêncio. Ela não tem que ser um silêncio. Ela tem que se voltar por mais garra, mais vontade de mudar, mais vontade de ajudar aquelas pessoas que colocam o seu rosto, o seu nome, a sua vida à disposição para servir a sociedade e que tem projetos sérios, que é uma pessoa séria, que é pessoa honesta. E não pense que isso é fácil, não é. Mas não é impossível. Eles contam exatamente com o nosso silêncio, eles contam exatamente com a nossa desistência. Repita a frase que eu falei lá no início: quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E eu acredito numa política honesta, numa política transparente, numa política séria, numa política comprometida, numa política que tem responsabilidade com as pessoas. Mas além disso, a gente precisa de verdade de cidadãos, de pessoas que aceitem participar disso, que queiram participar disso e que entendam que se nós abrirmos mão do nosso país, se nós abrirmos mão da política falando eu não quero me envolver nisso, eu não quero saber disso, os ratos vão continuar fazendo a festa que eles já fazem. É a nossa participação, a minha, a sua, a de todos aqueles que querem ver um país realmente transformado, uma cidade de verdade funcionando, sem esse desperdício enorme de dinheiro público, sem esse roubo diário que nós temos no nosso bolso, sem a dificuldade que o empresário tem de manter as portas dele abertas, dele conseguir pagar corretamente o salário do funcionário, dele não ter que pagar tributos em cima de tributos e não saber se vai conseguir sustentar a sua família através do seu trabalho, para o trabalhador que acorda cedo, que tem sua CLT e que tem a sua dificuldade diária. Essas pessoas precisam participar. E é essa participação que vai nos transformar em outro país.